Certo. Então, hoje o nosso estudo de número 8 tem o tema Mudando de Família. Nós estamos estudando a respeito do santuário, que foi um plano, uma maquete, né, do plano da salvação, que Deus pediu para Moisés fazer, e que cada uma dessas partes tem um significado muito importante. Nós já estudamos a respeito de dois dos móveis do santuário, já estudamos a respeito do altar do sacrifício e da pia. No estudo sobre o altar do sacrifício, nós vimos sobre quão profundo foi o que Jesus passou por nós. Nós vimos que a principal dor pela qual ele passou não foi a dor física, mas foi a separação do Pai. Quando ele diz, Deus meu, por que me desamparaste? Naquele momento é o ápice da separação que ele sente do Pai, porque todos os nossos pecados caíram sobre ele. Então ele sentiu aquilo que as pessoas que não se salvarem vão sentir um dia, que é essa separação completa de Deus, esse desamparo. E vimos como ele sofreu ali no monte no monte, no jardim do Getsemane, suou gotas de sangue, porque a aflição espiritual, a agonia emocional de Jesus, ela foi muito maior, inclusive, que a sua dor física. Então, ele se sacrificou por nós. E depois nós vimos que a pia, ela representa a ressurreição de Jesus. Vimos que a água na Bíblia representa o Espírito Santo e que a obra que o Espírito Santo fez na vida de Jesus depois da cruz, depois do altar, foi a ressurreição. E aí nós vimos também sobre a verdade sobre a morte, que nós iremos ressurgir, ressuscitar um dia. Esse foi nosso último estudo. Agora, então, Jesus, ele deu esses passos aqui, até agora o nosso estudo. Jesus se sacrificou, Jesus ressuscitou. E agora, o que que Jesus convida os seus seguidores, eu e você, a fazermos? Em Mateus 16, verso 24, está dizendo assim: Então disse Jesus aos seus discípulos: Se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga. Então, Jesus está dizendo ali para os seus discípulos de imediato, mas ele está dizendo também para mim e para você. Para nós irmos, né, após ele, nós temos que tomar a nossa cruz. Assim como ele tomou a sua cruz, nós também temos que tomar a nossa cruz e andar nos passos que ele deu. Então, todos os passos que Jesus dá dentro do santuário, ele convida eu e você para darmos os mesmos passos. É claro que não exatamente da mesma forma, porque Jesus é Deus e nós somos homens, mas nós temos que seguir Jesus no santuário. E hoje isso que a gente vai estudar, né? A partir do que nós já vimos, do que Jesus fez, o que, que nós também devemos fazer. E essa foi a pergunta de um homem chamado Nicodemos, que era um fariseu, ou um homem religioso, muito entendido da lei, príncipe dos judeus. Né? Então havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse: Rabi, que significa mestre, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. E aí Jesus vai responder para ele. Aqui é como se Nicodemos quisesse falar algo com Jesus, mas ele fica ensaiando o que ele realmente quer falar, ele fica mudando de assunto e Jesus vai direto ao ponto. Jesus diz para Nicodemos assim: Jesus respondeu e disse: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: Como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode o tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então, aqui, diante dessa pergunta do que nós devemos fazer para ser salvos, o que seria esse seguir a Jesus, tomar a nossa cruz e seguirmos o caminho que ele seguiu? Ele vai resumir isso aqui para Nicodemos da seguinte forma: você precisa nascer de novo. Você precisa de um novo nascimento. E Nicodemos questiona, mas como eu posso nascer de novo se eu sou um homem velho? Como é que eu vou voltar para a barriga da minha mãe? E aí Jesus vai dizer que ele está falando de um nascimento espiritual, que as pessoas
para nascerem de novo, elas precisavam nascer da água e do Espírito. E isso era um pré-requisito para entrar no reino de Deus. O que significa nascer da água? Nós vamos estudar Marcos 16:16. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Nascer da água é o mesmo que ser batizado, e nós vamos entender por quê. Qual que é o significado do batismo afinal? Em Romanos 6:3 e 4 nós vamos ler. Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Vocês lembram que no altar Jesus fez o quê? Ele morreu, ele se sacrificou, não é? E aí aqui, Paulo está falando que quando nós somos batizados, é como se também nós morrêssemos junto com Jesus. E ele segue, fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Então, aqueles dois passos que Jesus deu no santuário, que foi a morte e a ressurreição, Paulo está dizendo que nós podemos fazer a mesma coisa. Nós podemos morrer, ser sepultados no batismo, para andarmos nós em novidade de vida, ou seja, passarmos por uma ressurreição também espiritualmente. Porque se fomos, ele continua dizendo, porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos. Então, assim como Jesus foi crucificado, nós devemos também crucificar o nosso velho homem, nós devemos fazer morrer a nossa velha natureza, os nossos pecados, nossos erros, a nossa vida que nós levamos de acordo com a nossa própria vontade. Quando nós queremos seguir a Jesus, a gente precisa morrer para os nossos próprios desejos, para a nossa velha vida e não ser mais escravos do pecado. E qual que é a consequência do batismo ou do novo nascimento? O que acontece se eu decido me batizar ou nascer de novo? A Bíblia diz o seguinte, né? Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Então, lendo aqui de baixo para cima, a gente vê o seguinte: aqueles que nasceram não do sangue, nem da vontade da carne, porque nós nascemos assim, né? Do sangue e da vontade da carne. Tanto que a relação sexual, ela vem disso, né? Da vontade da carne. Então, todos nós nascemos dessa forma. Mas aqueles que escolhem nascer de novo, eles não estão nascendo simplesmente da vontade do homem e nem do sangue. Eles estão nascendo de Deus. Eles estão tendo um nascimento espiritual. E esses, voltando no verso de cima, diz que Deus lhes deu o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, a consequência de nós sermos batizados é o título do nosso estudo, é nós mudarmos de família. Agora nós passamos a ser aceitos na família celestial. A palavra batismo vem dessa palavra grega baptizo, que significa mergulhar, imergir ou afundar. Então, o batismo tem a ver com isso. Imergir uma pessoa na água, a pessoa deve mergulhar na água. E o significado disso é sepultamento, é o símbolo de um sepultamento. Porque a pessoa que ela morre para a velha vida, passa por essa cerimônia que simboliza isso, que finalmente ela morreu para essa velha vida, que todo o passado dela agora fica para trás e que ela vai ressurgir. Então, através dessa cerimônia, nós estamos simbolizando esses dois primeiros móveis do santuário, porque nós estamos ali demonstrando a nossa morte para a nossa velha vida e também a ressurreição para uma nova vida agora, de acordo com a vontade de Deus. Quando você lê, depois você vai abrir sua Bíblia em Marcos 1, você pode ler os versos 9 e 10, fala sobre o batismo de Jesus. João Batista batizou Jesus. Mesmo que Jesus nunca tenha tido pecado. Ele foi imerso lá no Rio Jordão e
Ele disse que fez isso para que se cumprisse toda a justiça. Ou seja, ele precisava dar um exemplo para mim e para você, que o seguiríamos, de que nós precisamos de uma nova vida. Agora a pergunta: em que ocasiões alguém deve ser batizado? Quem que precisa ser batizado? Primeiro exemplo: alguém que não conhecia Jesus por meio da sua palavra e agora o conhece. Um exemplo bíblico que eu vou ler vai estar lá em Atos 16, versos 27 e 34. Na verdade, eu peguei a partir do 30 ao 34. E tiramos para fora, aqui está falando da história de um carcereiro, que ele estava para se matar, porque a prisão se abriu, né? E ele ficou com medo desses prisioneiros fugirem e ele teria que dar conta deles. Ele tenta tirar a sua própria vida. E Paulo fala para ele: não, não faça isso com você. Nós estamos aqui, nós não fugimos. E aí, esse carcereiro vai tirar Paulo e os outros prisioneiros para fora e vai dizer o seguinte, né? Tinha outros discípulos ali com Paulo. Vai dizer: senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. E lhe pregaram a palavra do Senhor e a todos os que estavam em sua casa. Então, vocês viram que ele não conhecia a respeito da salvação em Cristo Jesus, mas ele sentia necessidade de ser salvo. E Paulo vai falar para ele sobre Jesus e vai pregar a palavra para ele e para todos os outros que estavam na sua casa. E tomando-os ele consigo, naquela mesma hora da noite, lavou-lhes os vergões. E logo foi batizado, ele e todos os seus. Então, levando-os à sua casa, lhes pôs à mesa, e na sua crença em Deus, alegrou-se com toda a sua casa. Então, esse homem não conhecia a Deus. Através do testemunho de Paulo, ele passou a conhecer, através do testemunho, através da palavra, porque Paulo pregou para ele. Então, ele e a sua família, ao obterem esse conhecimento, eles decidiram se batizar. Então, o primeiro exemplo é alguém que não conhecia a respeito de Deus e agora conhece e quer ter um relacionamento com Deus. Primeiro exemplo. O segundo exemplo é alguém que se afastou do caráter de Deus. Alguém que voltou a viver. Alguém que um dia já morreu, né, para o seu eu, mas que voltou a fazer suas próprias vontades, viver do jeito que gostaria, mesmo que essa pessoa seja religiosa e mesmo que ela continue frequentando a igreja todos os dias. E a gente vai ver esse exemplo em Lucas 7, 29 e 30. E todo o povo que o ouviu e os publicanos, tendo sido batizados com o batismo de João, justificaram a Deus. Mas os fariseus e os intérpretes da lei rejeitaram o conselho de Deus contra si mesmos, não tendo sido batizados por ele. Então, João Batista recebeu esse nome porque ele batizou muitas pessoas, né? Ele chamava as pessoas para o arrependimento. E todo o povo e os publicanos, né, que eram cobradores de impostos, eles haviam sido batizados, né? Havia aqui religiosos e não religiosos que se batizaram. Só que os fariseus e os intérpretes da lei, que eram pessoas de uma alta classe religiosa, eles rejeitaram o conselho de Deus, não sendo batizados. Ou seja, a vontade de Deus é que mesmo eles sendo religiosos, que eles pudessem ser batizados. Por quê? Eles não estavam vivendo em harmonia com a vontade de Deus, eles não estavam representando o caráter de Deus. Então, esse é outro também exemplo de momentos em que precisamos ser batizados, quando nós nos afastamos de Deus, mesmo que ainda estejamos frequentando a igreja. E o outro exemplo é alguém cujo conhecimento do plano da salvação era insuficiente. Nesse exemplo aqui, em Atos 19, versos 1 a 7, nós vamos ver o seguinte. E sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso e, achando ali alguns discípulos, disse-lhes. Então, Paulo chega em uma cidade chamada Éfeso e acha ali alguns discípulos e pergunta para eles: recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram-lhe: nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Então, essas pessoas tinham sido batizadas, né? Mas creram, mas eles não sabem o que é o Espírito Santo. Não, eles não aprenderam a respeito dessa importante verdade, do Espírito Santo.
E aí Paulo pergunta para eles, então, em que sois batizados então? E eles disseram, no batismo de João. Mas Paulo disse, certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. E, impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo. Então, essas pessoas, elas foram batizadas novamente. Por quê? Porque elas não tinham um conhecimento pleno do plano da salvação. Isso acontece com muitas pessoas. Elas não conhecem princípios-chave das Escrituras, não conhecem doutrinas, né? Não conhecem mandamentos, não conhecem realmente o caráter de Deus. E por isso elas precisam realmente batizar-se ou serem rebatizadas, porque elas não tinham noção do compromisso que elas assumiam com Deus quando elas fizeram uma vez. Então, nós temos esses três exemplos, né, de pessoas que, tipos de pessoas que precisam passar por essa cerimônia do batismo. E após a ressurreição, o que que acontece com Jesus? Por que a gente precisa ver isso? Porque nós estamos tentando seguir os passos de Jesus, né? Até agora nós entendemos que o altar e a pia representam nossa morte e ressurreição também. E aí, depois da ressurreição, o que Jesus faz é o que nós também temos que fazer, figuradamente. O que acontece com Jesus após a ressurreição? Atos 1, nós vamos ler alguns versos do capítulo 1 de Atos. Fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, isso aqui é Lucas, né? O apóstolo Lucas, ele está escrevendo o livro de Atos, e ele também escreveu o livro de Lucas, o Evangelho de Lucas. Por isso que ele chama esse livro de Lucas, Evangelho de Lucas, de primeiro tratado. Fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou. Não só a fazer, mas a ensinar. Até o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias e falando do que respeita ao reino de Deus. Então, depois que Jesus ressuscitou, ele foi recebido em cima, né? Ele foi para o céu. Mas, antes de ele ir para o céu, ele apareceu aos apóstolos, dando-lhes mandamentos, né? Apresentou-se vivo, com muitas infalíveis provas, sendo visto por eles. Então, ele apareceu, ele ficou com os apóstolos por 40 dias e depois ele foi recebido em cima, ou seja, nos céus. E quando dizia isto, vendo eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando-a a seus olhos. Então, nós vemos claramente que Jesus, depois da ressurreição, ele foi para o céu. E quando Jesus volta ao céu, onde é que ele entra? Em que lugar no céu ele entra? Nós vamos ver Hebreus 9, 24. Porque Cristo não entrou no santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para agora comparecer por nós perante a face de Deus. Então, assim como nós tínhamos ali sacerdotes terrestres que intercediam pelos pecadores no tabernáculo terrestre, no santuário terrestre. Agora, Jesus, ele entra no santuário nos céus para interceder por nós. Então, quando Jesus, ele deixa a terra, após a sua ressurreição, ele vai para o santuário celestial. Esse é o próximo passo, ele vai entrar no lugar santo. Nós lembra que nós vimos aqui o pátio, né? O pátio que é o que a gente estudou até agora, que tem o altar e a pia, e depois nós temos o lugar santo e o lugar santíssimo. No próximo estudo, a gente vai ver detalhes. Vou provar para vocês que Jesus está no lugar santo. O livro de Apocalipse dá vários detalhes mostrando. Desculpa, ele não está no lugar santo, ele está no lugar santíssimo. A gente vai ver que o próximo passo, depois que ele vai para o céu, o primeiro lugar onde ele vai é para o lugar santo. E o lugar santo era esse que tinha esses móveis aqui, né? A mesa dos pães, o candelabro de 7 chamas e o altar de incenso. Esse é o lugar santo. É aqui que Jesus vai entrar quando ele vai para o céu. Agora, eu e você, que estamos seguindo os passos de Jesus, quando eu e você decidimos morrer para a nossa velha vida e ser batizados, qual o direito que nós herdamos? Nós vamos ler Salmo 61, 1 e 5.
Ouve, ó Deus, o meu clamor. Atende a minha oração. Desde o fim da terra clamo a ti, por estar abatido o meu coração. Leva-me para a rocha que é mais alta do que eu, pois tem sido o meu refúgio e uma torre forte contra o inimigo. Habitarei no teu tabernáculo para sempre. Abrigar-me-ei no oculto das tuas asas. Pois tu, ó Deus, ouviste os meus votos, deste-me a herança dos que temem o teu nome. Então, a herança daqueles que temem o nome de Deus e se entregam a Ele por meio do batismo é que eles vão habitar no tabernáculo de Deus para sempre. Como? No céu nós iremos, né, habitar no tabernáculo real de Deus, mas aqui, figuradamente, nós temos acesso a esse lugar santo, a esse lugar em que Jesus intercede por nós, a esse lugar onde ele ouve as nossas orações. Esse salmo é todo sobre oração, sobre Deus ele atender as nossas orações. Então, aquele que se coloca do lado de Deus, ele vai ter acesso a esse tabernáculo, né? Essa é a herança dos que temem a Deus, poder ser ouvido por Deus. Em Salmo, agora lendo o Salmo 91, inclusive eu queria que vocês abrissem nas suas Bíblias. Esse eu não coloquei aqui para nós podermos ler juntos. Se tiver algum voluntário que queira ler para nós o Salmo 91, eu vou agradecer. É só ligar o seu microfone. Se não tiver, eu vou ler. Aquele, estão vendo bonitinha a tela? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor: Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1.000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, no Altíssimo fizeste a tua habitação. Então, mais uma vez, fala daquelas pessoas que fizeram a sua habitação no santuário de Deus. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra alguma. Pisarás sobre o leão e a cobra, calcarás aos pés o leão jovem e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Poluei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia. Dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Vejam que aqui no final do capítulo fica bem claro que não significa que essas pessoas que estão protegidas por Deus não terão problemas. No verso 15 diz o seguinte: estarei com ele na angústia. Não é que as pessoas não terão angústia, mas Deus estará com elas. E Deus as tirará. Chegará um momento que Deus as retirará da angústia, para que essas pessoas possam glorificar a Deus. Então, aqui, como eu falei, quando nós mudamos de família, toda a família do céu passa a trabalhar ao nosso favor. Na guerra entre o bem e o mal, nós temos todo o exército dos céus, que é muito maior e mais poderoso que os exércitos do inimigo. Temos o Espírito Santo, temos todas as armas à nossa disposição. Essa é a recompensa daqueles que decidem se juntar à família do céu.
E qual que é o apelo que Jesus faz àqueles que ainda não tomaram a decisão do batismo? Seja aqueles que nunca se batizaram, seja aqueles que se afastaram de Deus, estando na igreja ou não estando na igreja, ou aqueles que porventura não tinham um conhecimento completo do plano da salvação. Qual apelo Jesus faz para essas pessoas que ainda não se decidiram pelo batismo? E agora, por que te demoras? Levanta-te, recebe o batismo e lava teus pecados, invocando o nome dele. Não sei quantos aqui sabem, eu não sei se eu comentei isso com a minha tia Marta, talvez vai ser uma surpresa para ela, não me lembro disso. Mas eu já me batizei 3 vezes. Eu já me encaixei nessas três ocasiões aí, diferentes. A primeira vez foi quando eu não conhecia a Deus, né? E meus tios estudaram a Bíblia comigo. E então eu resolvi decidir, né, pelo Evangelho. E nesse tempo eu me afastei de Deus e da igreja também. E quando eu voltei, eu me rebatizei. E por último, aí eu nunca mais saí da igreja desde essa época. Mas no ano de 2020 eu tive um profundo encontro, né, com Deus, de maneira que eu senti profundamente que eu não compreendia aos 17 anos, que foi quando eu me batizei pela segunda vez, eu senti que eu não compreendia a profundidade do plano da salvação e que eu havia me afastado de Deus, mesmo dentro da igreja, por sentimentos de orgulho, de me sentir às vezes melhor que as pessoas, e eu senti que eu precisava de um novo coração. E eu decidi me batizar outra vez. Eu me lembro que na época a igreja estava fechada, porque era pandemia, então não pôde ser na igreja, mas foi em um lago, né? E uma represa, na verdade, na represa de Miranda, aqui em Berlândia. E é interessante que esse é o batismo que eu me lembro a data. Os outros foram em setembro, mas esse foi em junho, foi dia 12 de junho de 2020. Então, daqui a pouco vai completar 6 anos. E eu quero dizer para você que todos foram especiais, com certeza, mas nenhum foi como o último, porque foi realmente uma entrega racional e genuína. Um dos erros que se comete muito no mundo cristão batizar as pessoas muito jovens, né? Porque as pessoas, às vezes, elas não têm consciência do que elas estão realmente passando. Imagina crianças, bebês, né? Eles não têm como aceitarem esse plano de Jesus, entenderem que é morrer para o velho eu, né? A criança, na verdade, nunca nem pecou, porque para você pecar, você precisa ter consciência. Então, não faz sentido morrer para pecados que nunca, na verdade, existiram, né? Então, assim, eu estou falando para vocês como alguém que já aceitou esse apelo de Jesus e nunca me arrependi. Na verdade, sempre foi a melhor decisão. Espero que eu nunca mais precise, né, me batizar, que eu nunca mais me afaste de Deus, seja na igreja ou dentro da igreja. Mas o nosso próximo estudo, nós vamos estudar sobre algo que acontece logo após o batismo, né? Que é o quê? Não estou conseguindo passar aqui. Nosso próximo estudo, né? Nós vamos ver que, assim, Jesus, quando ele se batizou, ele recebeu logo em seguida o Espírito Santo. O Espírito Santo veio na forma de pomba sobre ele. E foi o que aconteceu com aqueles discípulos também lá de Atos, que não haviam recebido o Espírito Santo. E Jesus disse para Nicodemos que a pessoa, para nascer de novo, para ser salva, ela precisa nascer da água e do Espírito. Hoje nós estudamos sobre o que é nascer da água, que é o batismo. E no nosso próximo estudo nós vamos estudar sobre o que é nascer do Espírito, sobre quem é o Espírito Santo, né? E qual o papel importantíssimo que ele exerce na nossa vida e na nossa salvação. Eu vou fazer uma oração, e aí depois eu vou encerrar a gravação para vocês ficarem à vontade para comentar, perguntar, tá bom? Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós queremos te agradecer pelo precioso conhecimento que está na tua palavra, por este plano tão lindo de salvação que está desenhado para nós no santuário. Hoje nós vimos que assim como Jesus morreu e ressuscitou, o Senhor deseja que nós façamos o mesmo, Senhor, que nós morramos para o nosso velho homem e que nós possamos ressuscitar realmente, Pai, para uma nova vida, andando segundo a tua vontade. E nós vimos, Senhor, que quando nós fazemos isso, quando nós decidimos nos batizar, nós passamos a fazer parte da família do céu.
nós temos acesso ao santuário celestial, nós temos acesso a Jesus como nosso intercessor, e nós temos o exército do céu, Pai, à nossa disposição para nos proteger, para nos guardar, para nos livrar, Pai, mesmo na hora da angústia, o Senhor vai estar conosco. Nós queremos tomar posse dessa promessa e queremos te pedir por todas as pessoas que estiveram aqui neste estudo e por aquelas também que vão assistir esse vídeo quando ele for postado, que o Senhor toque os corações, Pai, e que nós não tenhamos medo de nos submeter, Pai, a este rito que é tão transformador em nossas vidas. Abençoa-nos, dá-nos uma feliz semana. Nós te pedimos isso por Jesus. Amém.